E agora estamos recebendo o secretário de Governo, Marcelo Doleto, e vamos receber outros secretários, o secretário Emílio Júnior da Fazenda, o secretário Austin Bonfim do Planejamento, o secretário Antônio Luiz da Saúde. Vamos fazer um balanço das ações deste primeiro ano do governo Rafael Fonteles. Secretário Marcelo Doleto, um prazer recebê-lo aqui. Bom o senhor ter aceitado o nosso convite, apesar da sua agenda atribulada, mas hoje deu certo. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui. Agenda corrida, mas é sempre bom a gente dar satisfação ao povo do Piauí. Hoje olhando aqui, a gente estava ao vivo do Karnak, mostrando o lançamento do programa pelo governador, e eu falando com a produção, tem um evento do Karnak, o secretário está lá. Aí a produção disse, não, mas está na agenda dele a entrevista, então não tem problema nenhum. Secretário, vamos fazer um balanço aqui de alguns assuntos que eu considero importantes, que foram muito discutidos durante o ano. A gente está chegando ao fim do primeiro ano do governo Rafael Fonteles. Então, é bom destacar também, como nós já destacamos aqui com o secretário Austin Bonfim, que esse primeiro ano é um ano que o governador Rafael Fonteles cumpre um orçamento que não foi proposto por ele. O orçamento da gestão anterior. O orçamento que o governador vai começar a cumprir e foi enviado agora, a partir do próximo ano. Mas é só informação para constar. Eu queria tratar do primeiro assunto, que é um assunto que transformou-se na menina dos olhos do governador, que é o hidrogênio verde. E quando o governador começa a falar em hidrogênio verde, é uma espécie de ceticismo de todo mundo. Quer dizer, hidrogênio verde, isso vai funcionar, isso não vai funcionar. E o governador falando, explicando, até que nós estamos a poucos dias do lançamento da pedra fundamental do Vale do Hidrogênio Verde, Porto, enfim. Então, eu queria aproveitar e perguntar ao senhor, qual a dimensão real e qual o impacto desta implantação do hidrogênio verde no Piauí? Não só no aspecto de geração de emprego e renda, mas no aspecto de contribuir para a transição energética. Bem, Douglas, é importante primeiro esclarecer que o mundo, o planeta Terra, passa por um processo de transição energética. E o que é essa transição energética? Sair do carbono, que é um elemento que polui o meio ambiente, as matrizes energéticas com base no carbono, no combustível fóssil, elas liberam carbono e isso é um poluente, é um dano para o meio ambiente e causa diversas instabilidades. Então, o mundo passa por uma transição energética. E a energia que é mais eficiente, mais impactante, é o hidrogênio. Então, o mundo fatalmente vai passar por essa transição energética e o combustível que vai ser o símbolo e vai ser o mais eficiente é o hidrogênio. E o que é o hidrogênio? O hidrogênio verde é a quebra da molécula da água, que é H2O, nesse hidrogênio, que através de uma energia limpa. O que é a energia limpa? É a energia solar e eólica. Que já é produzida. Que já é em larga escala produzida no Piauí. Então, o Piauí, que, abençoado por Deus, possui essas condições naturais de água doce, diga-se de passagem, porque o Ceará tem água, mas água salgada, tem vento e tem sol, e tem muita terra. Então, hoje, o Piauí se coloca como protagonista mundial, não é só brasileiro, mundial, nesse processo de transição energética, porque reúne todas essas condições de fazer a produção a partir dessa energia limpa e com a água doce que tem, fazer essa quebra e ter esse hidrogênio que vai ser exportado para o mundo todo, como se desenha agora, a partir desse Vale do Hidrogênio, que será lançada a pedra fundamental no dia 15, na ZPE de Parnaíba. E isso coloca o Piauí como protagonista mundial. E isso traz, Douglas, a reboque disso, toda uma cadeia que acompanha essa transição energética. Cadeia de construção de parques eólicos e solares, combustíveis, diversas outras atividades ligadas, cadeias de produção que geram impacto direto para a população. Geração de emprego e renda, que é uma das grandes prioridades do governador Rafael. Então, serão mais de 100 bilhões de reais. Na primeira etapa ainda. Nos próximos 10 anos. 10 anos. Né? Então, isso nos coloca como protagonista e, para a população ter compreensão disso, vai se reverter a curto e médio prazo e longo prazo
em um ganho direto para a população. Então, assim, só um detalhe. Pois não. A coisa é tão grandiosa que sequer a gente tem condição de mensurar qual é o impacto disso para o mundo. Secretário, esses 100 bilhões que o senhor fala, é de uma empresa apenas? Nessa primeira etapa, é um consórcio de duas empresas. Duas empresas. É a Energy Green Park, que é uma empresa de 4 europeus, e a empresa Solatio, que é espanhola, que é especialista, já está no Brasil já há 15 anos, em Minas, especialista na construção de parques solares. Agora, então, a Solatio constrói os parques solares, que é a matriz energética que vai fazer esse processo de eletrólise, que é um termo técnico, que é a quebra da água. Agora, secretário, esse foi um trabalho literalmente de prospecção. Desde o início, quando o governador decidiu fazer, não existia nada, não existia, era zero. Então foi um trabalho que foi construído do início mesmo até chegar ao ponto que o Piauí está hoje. Sem dúvida nenhuma. Isso nasceu de uma percepção, de uma sensibilidade do governador, de perceber que o planeta precisa disso e vai passar por isso, e é fruto total, 100%, dessas viagens internacionais, dessas conexões que o governador fez ao longo do ano e fez toda essa construção para achar os agentes importantes nesse processo. E primeiro também descobrir que isso não é viagem, história da carochinha, isso é uma realidade. Por quê? Porque você já vê a Europa toda se preparando para isso, a China, a Arábia Saudita, que diz passagem, tem sua economia baseada eminentemente nos combustíveis fósseis, no petróleo, e a gente já percebe essa percepção de que é necessária a transição energética. Então isso foi totalmente construído, cavado por essa percepção e por essas missões internacionais que já vão gerar fruto já esse ano. Secretário, existem outros contatos com outras empresas? Existe espaço para mais investimentos de outros países e outras empresas aqui no Piauí nessa área do hidrogênio verde? Sem dúvida. Quando você começa com essa quebra de paradigma, começam as pessoas a perceberem que já há uma realidade de uma empresa, e diga-se de passagem, uma empresa gigante da Europa, outras cadeias, outras empresas já começam a se interessar, a procurar. E aliado a isso, a todas essas condições geográficas e naturais que o Piauí tem, a inauguração da primeira etapa do porto é um grande facilitador, é um grande fomentador de que essas pessoas percebam que no planeta todo o Piauí é o lugar ideal para a produção desse combustível do futuro. Secretário, o senhor falou em porto e claro, Parnaíba, o litoral, geograficamente é mais atrativo para a exportação para a Europa, enfim, é super atrativo. E aí, durante muitos anos, se questionou a viabilidade do porto e o governador anuncia, agora para dezembro, a inauguração da primeira etapa do porto. Tem o terminal pesqueiro também, que vai gerar emprego e renda para o litoral, para o estado inteiro. Então, considerando hidrogênio verde, considerando a primeira etapa do porto e, claro, a continuação do porto e também o terminal pesqueiro, foi um ano em que o governo do estado centrou esforço ali no litoral, aproveitando as potencialidades do litoral. Sem dúvida, Douglas. O nosso litoral, que é o menor litoral do Brasil, 66 quilômetros de faixa litorânea, nós temos essa posição geográfica privilegiada. É o local mais próximo da Europa. E vendo essas condições, o governador se empenhou em tirar esse sonho de todo piauiense. A gente nasceu e se criou ouvindo se falar no Porto de Luiz Correia, e só agora nós vamos, felizmente, tirar do papel, agora no dia 13, o que abre literalmente um portal de possibilidades para que o Piauí se conecte com o mundo. Você facilita a exportação, a importação, a parte turística. Nesse primeiro momento, nós vamos ter a entrega da dragagem, que é o canal. Para ter um porto, tem que ter uma estrada por onde
as embarcações passam e o local onde ela para e a porta. Então nós temos esse canal, vamos ter o cais. A ideia nesse primeiro ano é o cais pesqueiro, terminal pesqueiro. A ideia também, em segundo momento, do terminal de grãos, para que em breve a gente consiga escoar toda a nossa produção de grãos do estado, que vai já pelo porto do Maranhão e do Ceará, Pecém e Itaqui, e trazer em breve para o porto de Luiz Correia. E em breve também o terminal do hidrogênio verde, que é o terminal da amônia. Então, é a forma de transportar o hidrogênio, que é um gás, na forma líquida, que é a amônia. Então, o fato do Piauí não ter porto, é curioso isso, nos ajuda agora. Por quê? Porque nós vamos poder fazer de os acordo terminais adequados, customizados com para aquilo que a gente vai necessitar nesse momento. Talvez seria até um investimento até mais caro ter que readequar tudo, secretário. Sem dúvida. Primeiro que não há espaço nos outros. Teria que tirar, remodelar, né? E sem falar nas filas de navios que você tem, né? Esses outros portos são congestionados e nós vamos ter toda essa condição de fazer o porto adequado ao momento. Secretário, o senhor falou de transportar riqueza, de investimento em infraestrutura, e eu classifico 2 pontos como fundamentais. Um deles o senhor falou que é o porto. O outro, que também não é investimento barato, é o intermodal, que é a construção desse digamos, um caminho, né, para transportar tudo que é produzido no sul do estado e tudo que é produzido de lá para cá, para o porto de Luiz Correia. Também é uma outra luta do governador para viabilizar esse intermodal, que também, como eu disse, não é uma obra barata. Não é uma obra barata, é uma obra complexa. O que nós estamos fazendo agora, finalizando os estudos, primeiro para saber se é viável, e tudo leva a crer que é viável. Então a ideia é fazer construir essa parte por hidrovia do sul, da zona do Cerrado, até aqui o Entre Rios, e do Entre Rios aproveitar a linha férrea e remodelar a linha férrea para chegar até o porto de Luiz Correia. Então seria hidrovia e ferrovia? Hidrovia e ferrovia. A gente já tem a facilidade de ter uma linha férrea já desenhada, o que agiliza o processo, porque não vamos precisar de tempo nem de orçamento público para desapropriações. Então já é um grande facilitador. E a parte da hidrovia, pegar os pontos que precisam dessa dragagem, tirar os bancos de areia, porque você vê que na década de 60, 70, você tinha embarcações passando por Floriano, Guadalupe, Amarante. Então por que hoje nós não podemos fazer isso? Então eu estudo para ver essa viabilidade, e é uma obra obviamente cara, mas nós estamos bem otimistas que ao longo desses 4 anos a gente consiga ter um norte disso, que vai, sem dúvida nenhuma, facilitar todo esse escoamento dos nossos grãos, da nossa potencialidade do sul, ligando o sul ao norte. Secretário, aí o governador fala sempre, quando a imprensa pergunta, questiona, que a conjunção desses 2 investimentos, grandes investimentos, o porto de Luiz Correia com o intermodal, o governador sempre diz que são investimentos e obras que são suficientes para mudar a cara do estado do Piauí. E Douglas, eu não tenho dúvida economicamente disso. Não tenho dúvida disso. Somente o porto já vai ser o grande divisor de águas para a economia do nosso estado. Somente o porto. Se juntar com o intermodal, isso sem dúvida vai mudar o panorama econômico, porque nos bota num patamar, repito, mundial, como protagonistas dessa transição energética que vai acontecer. É algo que não tem como escapar. O mundo precisa mudar a sua matriz energética, e o combustível do futuro é o hidrogênio, e o lugar ideal é o Piauí. Então isso vai mudar o panorama. Aliado a isso, essa segurança jurídica que temos no estado do Piauí, as terras bem divididas. Você tem também investimentos na educação que vai preparar os nossos jovens para que eles se adequem à vocação do que a gente precisa no estado do Piauí, do agro, do turismo, da cultura, enfim.
todas essas características unidas vai transformar a realidade econômica e social do estado do Piauí, sem dúvida nenhuma. O senhor falou num ponto interessante, porque não só a parte de infraestrutura, intermodal, o porto, mas o senhor falou também de educação. Quer dizer, o projeto foi anunciado lá atrás pelo governador, de transformar todas as escolas estaduais em escolas de tempo integral, incluindo o curso técnico, a universidade aberta, enfim, todas as áreas de educação estão sendo potencializadas também, não só, como disse o governador, pela necessidade de se fazer isso, de avançar, mas também pela necessidade de atender esse novo mercado que se forma. Sem dúvida. A gente percebe, Douglas, que costumeiramente nós temos uma vocação do nosso estudo, o povo piauiense é um povo estudioso, mas fica voltado, via de regra, para direito, medicina, engenharia, o que é bom, porém há uma necessidade urgente de alinhamento do conhecimento com as necessidades do mundo atual. E aí eu estou falando de tecnologia da informação, do agro. Você vê que hoje um operador de máquina lá em Uruçuí, ele tem um salário médio de R$8.000. Qual profissional hoje, recém-formado, consegue ter um salário desse porte? Aí, né? Não sendo capital, não sendo uma cidade grande, né? Aí é que ainda ganha maior relevância. Então a ideia é fazer esse investimento que já está sendo feito. No primeiro ano, o governador já bateu a meta. Nós temos hoje 200 escolas de tempo integral. A ideia é, o mais rápido possível, universalizar todas as escolas de tempo integral e com ensino técnico dentro do currículo. O aluno, nosso jovem, já sai do ensino médio com uma vocação e uma vocação alinhada às necessidades que o mundo precisa, né? Então, você forma em TI hoje, você pode prestar serviço para o mundo todo, do computador da sua casa. Lá Essa vantagem é interessante. Antigamente você tinha presença física. Hoje não há necessidade disso. Não, aliás, já tem vários profissionais que fazem isso aqui no Piauí. Prestam isso para outros países, outras. São os chamados nômades digitais. Então o Piauí também se torna um local atrativo para essas pessoas que podem prestar serviço com sua expertise para o planeta todo. Secretário, nós tivemos um problema, acho que setembro, mais ou menos, agosto, setembro, enfim, o Brasil todo foi surpreendido com uma queda absurda nas receitas, nos repasses constitucionais. Todos os estados, todos os municípios, e o governador estabeleceu um corte, por exemplo, de salários dos escalão, de todos que têm DAS, enfim, cargos comissionados. Houve um enxugamento das despesas, questão de ordenamento de despesa. Foi feito um trabalho para contribuir com esse cenário. Houve uma reposição, mas segundo o secretário Emílio Júnior, com quem eu conversei, essa reposição anda longe de ser a necessária para cobrir o que foi perdido. E isso pega logo o governo, com 6, 7, 8 meses, nessa situação. Como é que foi feito para contornar tudo isso e continuar mantendo esse calendário que foi elaborado para o ano de 2023? Douglas, primeiro dizer que o governador é um governador que pensa um pouco na frente. Então, o plano de governo que foi feito, com metas muito claras, compromissos muito claros, foi feito de maneira conservadora nesse sentido. Sem contar com uma perspectiva de orçamento que é variável, que depende da economia, que depende do cenário externo e nacional. Então, o governador preparou o plano de governo com essas metas, sabendo o que ele poderia fazer com um cenário que pudesse ser não ideal, digamos assim. Então, isso não compromete em nenhum ponto, em nenhum momento, a execução do plano de governo. Óbvio que o cenário, como se apresentou, foi pior do que o que a gente esperava e, portanto, numa atitude responsável, racional, a gente cortou na própria pele, diminuindo gratificações, salários de todos os servidores, para que a gente não corra nenhum risco de comprometer as finanças, porque, no fim das contas, tudo depende do cofre. É como na casa da gente. A gente não pode dar um passo além, dar
um passo além da nossa perna. Então, a gente, para fazer investimentos, precisa pagar as contas básicas e fazer aquilo que é minimamente necessário dentro do governo. Então, isso afetou aos municípios e afetou aos estados, porém, não compromete em nada a execução do plano de governo. Secretário, uma área também que foi muito trabalhada pelo governador fora da segurança pública, inclusive com metas que o governador estabeleceu para 4 anos, considerando ano a ano, que foram até superadas nesse primeiro ano de governo, que nem chegou ao fim ainda, o primeiro ano de governo. Então foi uma área com foco muito grande do governo do Estado, que foi a segurança pública em todos os aspectos, contratação, investimento em infraestrutura, distribuição de viaturas. O secretário Chico Lucas destacou a questão da comunicação hoje, que é criptografada, que é uma comunicação que é rápida, funciona inclusive numa falta de energia e quase impossível de ser penetrada por alguém que não faça parte da segurança pública. Então foi um trabalho muito intenso e um trabalho que exigiu também investimento de recursos do Estado. É importante dizer, assim, o governo sempre está atento, isso desde a construção do plano de governo, às principais dores, às principais reivindicações do nosso povo. E a segurança, sem dúvida, era uma delas, sobretudo na capital, Teresina, e em Parnaíba. Então, o governador, sintonizado com isso, aportou recursos naquilo que é o maior problema nosso, apontado pela própria população. E isso a gente já consegue enxergar a curto prazo, aumento de efetivo, viaturas, investimento em tecnologia, em dados, porque você só consegue fazer política, qualquer política que seja, com a observação dos dados. Onde é que acontecem os crimes, quem comete, qual é a frequência, qual é o público. Então, o governador faz esse conjunto de investimentos, reformulou, o secretário Chico Lucas reformulou com sua equipe e o apoio da Assembleia Legislativa a legislação, melhorou a Polícia Civil também, contratação de novos delegados, melhorou a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, e isso a gente tem percebido que todas essas ações integradas, você falou dos rádios comunicadores, também um investimento de quase 50 milhões para que haja essa interlocução, essa comunicação melhor dos agentes de repressão, e isso tem se revertido numa melhoria da sensação de segurança, na diminuição das mortes violentas, e o que é melhor, aliado a esse pilar de repressão, o pilar social. Nós só vamos conseguir resolver definitivamente a questão da violência, da segurança pública, se houver redução das desigualdades sociais, e para isso a gente precisa investir no social, na cultura, na educação. Então, esses 2 pilares têm sido trabalhados de maneira muito séria, racional e eficiente por toda a equipe. Secretário, para 2024, o senhor que ocupa uma pasta próxima ao governo do Estado, o senhor é secretário de governo, o senhor é quem tem um contato ali todos os dias com o governador Rafael Fonteles, o senhor conversa muito com o governador, e o que é que se apresenta, em princípio, como os principais desafios para o ano que vem? Bem, Douglas, diagnóstico feito pela equipe. A nossa preocupação principal é cumprir o plano de governo. O plano de governo foi elaborado, não foi para fazer de conta, para registrar no TRE, foi feito de fato para que a gente balizasse as tomadas de decisão, balizasse as políticas públicas. Então, a nossa preocupação principal é pegar os 178 compromissos que estão lá, objetivos descritos no plano de governo, que virou plano de gestão, e cumprir ponto a ponto. Se você quiser saber se o governo do governador Rafael Fonteles é bom ou é ruim, é só você pegar esses compromissos e avaliar se estão sendo cumpridos, parcialmente cumpridos ou não cumpridos. Então, nossa preocupação principal é fazer o avanço nesses compromissos,
que, diga-se de passagem, quase que 100% já estão, se não cumpridos, minimamente encaminhados. Então, a nossa projeção é verificar, nós temos um painel que foi construído pela equipe, em que a gente monitora secretaria a secretaria para ver o nível de cumprimento desses compromissos. Óbvio que próximo ano é um ano eleitoral, e aí os agentes políticos já meio que transitam do aspecto administrativo. Com esse olhar para a eleição? Com o olhar para a eleição, o que é absolutamente natural, normal, mas a equipe vai estar sempre focada, respeitando o aspecto político, mas focada na gestão. Secretário, o senhor falou em política, eu lembrei que é da sua parte também, é outra preocupação que o senhor vai ter no próximo ano com o ano eleitoral. Quer dizer, vai ser a primeira eleição que o governador Rafael Fonteles vai eleger representantes com a participação direta dele, ele como governador do estado. Não é? Ele tem dito e tem mostrado realmente, falado muito pouco, aliás, ele falava nada, ele veio falar muito pouco recentemente e disse que vai falar no próximo ano. Mas, claro, ele é o governador do estado, ele é um principal ator desse processo e é um desafio no próximo ano conciliar essa agenda administrativa, esse foco nos 178 compromissos, com essa agenda política que vai exigir não só muitos encontros, muitos diálogos, mas também a presença física do governador. Repito, a nossa preocupação principal, e isso deve se manter, é com o povo que está lá nos municípios, é com o povo piauiense, é com a solução daquilo que a gente se propôs a fazer, baseado no que a gente escutou e escuta do povo diretamente, dos agentes políticos. A nossa preocupação é em solucionar esses problemas. Naturalmente, que nós vamos observar todas essas movimentações políticas e a nossa torcida é para que os grupos que o povo escolha estejam alinhados com aquilo que a gente pensa. Então, esse é o panorama. O governador deve caminhar como caminhou já esse ano em diversos municípios e deve fazer também essa caminhada nos municípios, sobretudo para fazer entrega de obras de esporte, de urbanização, de mobilidade urbana. Então, algo que é reflexo daquilo que a gente tem, que a gente tem se proposto a desenvolver. Secretário, fala de Teresina. Teresina é a vitrine de todos os partidos, de todas as lideranças. Então, e esse ano, já na pré-campanha, há uma movimentação muito intensa, houve, inegavelmente, uma antecipação da agenda eleitoral, quer dizer, se discutiu muito cedo essa questão de Teresina. O senhor, como secretário de governo, também é uma pasta política, o senhor avalia que a pré-candidatura do deputado estadual Fábio Novo está num contexto mais favorável do que o PT já teve antes? A nossa análise, repito, a análise com a ótica ainda um pouco mais distante, é que sim, nós temos excelentes quadros no nosso grupo político e hoje o grupo, por consenso, está afunilando o entendimento de que hoje quem está melhor posicionado, melhor representando aquilo que o teresinense pede é o deputado estadual Fábio Novo, que tem uma história de vida muito bonita, uma carreira política densa, é um parlamentar atuante, diga-se de passagem, é o líder do governo na Assembleia, transita entre todos com muito respeito, e é alguém que é trabalhador, caprichoso no que faz, esteve à frente da pasta da cultura e é visível que ele, sem dúvida, na minha opinião, foi o melhor secretário de cultura de todos os tempos. É possível observar de norte a sul do Piauí muitas entregas que ele fez na pasta dele, e agora é alguém que, se fez isso num determinado campo, tem todas as condições de ser um grande gestor, de ser alguém que cuidará com muito carinho da nossa capital, se for da vontade do grupo e, sobretudo, se for da vontade do povo de Teresina.
Secretário, queria agradecer a sua presença, o senhor ter participado do jornal e ter feito esse balanço dos principais assuntos relacionados à atuação do governo do Estado no ano de 2023. Obrigado e o espaço está sempre aberto. Agradeço, estou à disposição.